Olá, vamos para mais uma aula de hoje. Nós iremos falar de frações. Então vamos entender o que é a fração e algumas operações básicas com elas. Então, primeiro, denominamos como fração, a uma ou várias das partes em que se divide uma unidade. Por exemplo, vamos pegar aqui e dividir um círculo em 4 partes iguais e vamos pintar 3. Então, olha aqui. Tem essa circunferência, ela está dividida em 4 partes, e dessas 4 nós pintamos 3 partes. Então, como que eu represento isso matematicamente, essa representação aqui? Então, a isso a gente vai denominar de fração. Então, o exemplo nos mostrou o número fracionário 3/4. Alguns elementos bem importantes para nós verificarmos ali. Então, primeiro, o número que está aqui acima, que a gente chama de numerador, e o número que está aqui abaixo é o denominador. Okay? Então, assim, nós definimos os elementos da nossa fração. Algumas propriedades muito importantes para nós entendermos sobre quando nós estamos falando do cálculo de fração. Isso é muito importante depois também para algumas aplicações futuras. Então, primeiro, uma fração ela não se altera quando multiplico os seus dois termos pelo mesmo número, diferente de zero, ou divido por um divisor comum. Tá? Vamos verificar aqui um exemplo. Então, eu tenho lá a fração 2/3, estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 8. Então, 2 vezes 8 é 16, 3 vezes 8 é 24. Ambos os valores aqui eu posso dividir novamente por 8. 16 dividido por 8, 24 dividido por 8, volto em 2/3. Ou seja, então, ela não se altera quando eu multiplico ou divido numerador e denominador pelo mesmo valor. Ok? Muito importante isso. Já agora, nós vamos falar que uma fração se altera, ela vai ser modificada, ela se altera, caso a gente adicione ou subtraia um mesmo valor do numerador e denominador. Então, por exemplo, a gente tem aqui a 1/2, estou fazendo lá, somando mais 3 aqui, mais 3 aqui no denominador e mais 3 aqui no numerador. Isso resulta em 4/5, não tem nada a ver com meio, tá? Isso é bem diferente de 1/2. Então, a fração se altera caso a gente faça esse tipo de operação. Isso aqui não é comum, tá? Isso aqui a gente não faz, não. Só para mostrar aqui que isso se altera no caso das frações aqui, tá bom? Agora vamos entender algumas operações básicas com fração. Então, a primeira falando aqui da adição e subtração. No primeiro caso, as frações devem ter o mesmo denominador. Então, por exemplo, quero somar 1/8 mais 2/8. Mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 mais 2, 3/8 como resultado. Então, o resultado é obtido adicionando ou subtraindo os numeradores entre si. Se fosse uma operação de menos aqui, a gente só ia fazer a subtração aqui, 1 menos 2, enfim. Ok? O segundo caso, quando as frações não tiverem o mesmo denominador. Então, quando o denominador for diferente entre as frações, nós precisamos reduzir ao mínimo denominador comum. Tá? Então, como que nós fazemos isso? A gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, eu quero somar 3/5 mais 2/3. Então, notem que o denominador aqui é diferente entre 5 e 3. Como que eu vou fazer? Então, o mínimo entre 5 e 3, como eles são primos já, então eu vou fazer a multiplicação direta entre eles. Então, 5 vezes 3, 15. E agora a gente faz a operação. Olha lá, esse 15 vai dividir o 5. Então, 15 dividido por 5 sobra como resultado 3. E esse resultado eu multiplico o numerador. Então, 3 vezes 3, 9, está aqui, 9. Mais 15 divide o 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 2, 10. Então, o que vai resultar 9 mais 10, 19 quinzeavos. Tá? Então, aqui a operação quando os denominadores forem diferentes. Da mesma forma, vamos dizer que a gente tem uma operação com 3 frações e 3 denominadores diferentes. Então, olha lá, quero fazer a soma de 2/5 mais 7/3
menos 1 dozeavos. Então, eu tenho que tirar o mínimo entre 5, 3 e 12. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o mínimo entre 3, 5 e 12. Então, 3 e 5 não são divisíveis por 2, mas o 12 é. Então, vou dividir aqui por 2. Repito, o 3 e o 5, o 12 dividiu por 2, sobrou 6. Nessa linha, o 6 ainda é divisível por 2. Então, vou repetir o 3 e o 5, divido o 6 por 2, sobrou 3. Nessa linha agora, todos, com exceção do 5 aqui, né, são divisíveis por 3. Então, ficou 1, 5, 1. E, por fim, divido o 5 por 1. Então, fazendo a multiplicação desses valores aqui dessa coluna, vai me resultar no mínimo múltiplo comum. Tá? Que no caso aqui, 60. Então, está aqui, ó, o mínimo é 60. E agora eu vou fazer a operação lá. Então, vou fazer lá 60 dividido por 5. Então, 60 dividido por 5 vai dar 12. Vezes 2, 24. 60 dividido por 3 dá 20. Vezes 7, 140. Menos 60 dividido por 12 dá 5. Vezes 1, 5. Faço a operação aqui, resultando 159 sobre 60, que eu posso simplificar, resultando em 53/20. Ok? Então, a operação aqui, quando a fração não tem o mesmo denominador, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum, né? Falando da soma e subtração. Agora, quando nós vamos fazer a multiplicação, basta multiplicar os numeradores e os denominadores entre si. Tá? Então, olha lá um exemplo. Quero fazer a multiplicação. 3 quartos vezes 2 terços vezes 4 sétimos. Então, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 2 vezes 4 e 4 vezes 3 vezes 7. Né? Aqui nós podemos fazer as simplificações. Né? Então, ó, eu posso simplificar esse 3 do numerador com 3 do denominador, esse 4 aqui ó, do numerador com esse 4 que também está aqui no denominador, restando então 2 sétimos. Ok? Essa é a multiplicação. E no caso da divisão de frações, nós multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, olha lá um exemplo. Quero dividir 3 quartos por 2 quintos. Então, eu vou manter a primeira, 3 quartos, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui era 2 quintos, virou 5 meios. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Ok? E no outro exemplo aqui, ó, eu tenho 5 sextos dividido por 7. Nota, ó, debaixo do 7 não tem nada. Então, a gente entende que esse 7 está sendo divisível por 1. Então, vou manter a primeira, 5 sextos, e multiplicar pelo inverso da segunda. No caso, 1 sétimo. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 7, 42. E assim eu faço a minha divisão de frações. Ok? É isso. Bons estudos.